Olá, sou o Carlos Eduardo Canto e estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Recebo dois convidados. No primeiro bloco, o presidente da Coab, André Baú. E no segundo bloco, o empresário Francisco Simeão Rodrigues Neto. André Baú, formado em administração de empresas, pós-graduado em marketing e vendas. Fez uma carreira sólida de 40 anos, encerrada em 2024 na Caixa Econômica Federal, passando por vários setores estratégicos e de liderança, como gerente, chegando a superintendente executivo de varejo em 2021. Atualmente, na gestão do prefeito Eduardo Pimentel, é o presidente da Coab Curitiba. André, obrigado por participar do Canto a Canto. Bom dia, Canto. Um grande prazer estar aqui com você e poder falar um pouquinho sobre os projetos do nosso prefeito para Curitiba e o que a gente está fazendo lá na Coab. Com certeza, né, os nossos ouvintes aqui estão sedentos para saber dessas novidades do centro, também da região toda, dos limites da cidade. Mas, André, eu estava vendo o teu currículo, daí eu falei, você sempre conviveu com pessoas, né? Sim. Você sempre, assim, conquistou uma carreira sólida na gestão, né, de equipes, de funções estratégicas, né? Conta um pouquinho a tua trajetória, que isso é bem legal para os nossos ouvintes saber que você vive nesse meio, né? Sim, sim. Minha carreira começou muito cedo, né? Eu comecei com 14 anos no Banco do Brasil, do menor aprendiz, lá no Sim. sudoeste do Paraná. E aí, depois disso, eu vim para Curitiba para estudar, para fazer curso superior, né? Para me formar. E aí, acabei entrando na Caixa, em Curitiba, em 1984, ali na Praça Carlos Gomes, onde é a sede da. Você tinha feito concurso na Banco do Brasil e depois você foi fazer concurso na Caixa, é isso? Isso, por acaso eu não tinha passado no concurso do Banco do Brasil e passei na sequência na Caixa Econômica lá. A Banco do Brasil perdeu um grande... Perdeu. Não, e hoje eu sempre digo que a minha carreira na Caixa foi muito Era para boa, ser. era para ser. E com essa visão que eu sempre tive de banco, né? A Caixa ela tem uma visão muito diferente, né? De atendimento às pessoas, ao social. Sim. Ela é um banco que atende a população brasileira, Tranquilo, né? o Instituto da Caixa é tranquilo, principalmente nessa área, né? Sim, e a população brasileira passa pela Caixa, seja pela loteria, seja pelo pagamento de benefício, Bolsa Família, FGTS, Tudo enfim, ela é um bem, banco todas as completo, né? loterias são hoje... E eu tive o privilégio de passar pela habitação na Caixa, né? E é Sim, uma área que eu sempre gostei muito e a gente vê que é onde é o grande desenvolvimento desse país, a indústria da construção sim. civil, né? E a comercialização disso tudo que passa aí pela tua área. Então, eu tinha toda essa bagagem de conhecimento, né? E Uhum, aí que veio o convite. Eu tinha acabado de me aposentar da Caixa em julho de 2024, com 40 anos de Caixa. sim. E aí veio o convite para fazer parte dessa gestão do Da nosso equipe. prefeito, da equipe do nosso É, prefeito Eduardo eu estava Pimentel. também pensando aqui, você sempre emprestou dinheiro, né? Sim, Sempre emprestou dinheiro. E agora você tem que pedir dinheiro. e muito. A gente Tem que tem. pedir. Mas eu acredito que você, por estar do outro lado, e hoje em dia, a questão é você viabilizar bons projetos, não é verdade, André? Perfeito, perfeito, Canto. A gente tem feito um exercício muito grande, até porque, sem demérito nenhum, a Coab ela estava um pouco apagada do Sim. cenário curitibano, A gente na sabe, o questão mercado imobiliário. da construção, né, e da habitação do interesse social. E a gente, desde janeiro, na gestão do nosso prefeito, a gente vem atuando de maneira muito forte, até porque tem um compromisso muito grande do nosso Sim, prefeito de entregar 20.000 soluções habitacionais, né? sim, E aí vem a questão de se fomentar tudo isso com novos sim. projetos, novos negócios, buscar parcerias. O grande volume de obras e de unidades virá das grandes parcerias que nós estamos fazendo com a indústria da construção civil. Agora, para os nossos ouvintes, para nós, às vezes é óbvio, para o ouvinte não é. Aqui, aí 9.000 pessoas escutando, a gente tem líder de audiência nesse horário. Agora, falar, muitas vezes as pessoas não sabem o propósito e o objetivo da Coab em si. Fale para eles, qual que é o objetivo e o propósito da Coab? O grande propósito é você poder atender essas pessoas que mais precisam, as de baixa renda mesmo, né? Então, nós temos uma fila hoje na Coab, para você ter uma ideia, a nossa fila, quando iniciou o ano, ela estava aí por volta de 32.800, batendo 33.000. Aí, hoje, hoje cedo, a nossa fila está em mais de 41.000. Sim, Então, você veja que nós evoluímos mais de 9.000 pessoas na fila procurando. só nesse período do ano. Do lançamento do Casa Curitibana, que nós vamos falar daqui a Sim, pouquinho, nós já tivemos uma evolução fantástica, né, nesses 2 meses. Depois até a gente pode falar um pouco sobre esses números.
Mas o que é o propósito nosso na Coab hoje? O nosso propósito é que essas pessoas que hoje estão há anos buscando uma habitação, que ela consiga ter um acesso, Realizar, né? Que é uma habitação um pouco subsidiada. Você veja que da nossa fila hoje de 41 mil pessoas, nós temos 75%, Canto, recebem até 2 salários mínimos. Sim. Então nós estamos falando de mais de 30 mil famílias que têm renda até 2.800. E essas famílias, elas necessitam de um subsídio muito grande para poder ter um acesso a uma habitação. Depois nós vamos ter ali aquelas 3 salários, 4 salários, que nós vamos falar um pouco também sobre o Casa Curitibano, e que a gente consegue também... Então, qual é a função primordial da Coab? É dar condições para que essas famílias tenham acesso à casa própria, saiam do aluguel. Sim. Conquista o sonho. Conquista o sonho da casa própria. Então, com um valor parecido com o aluguel, ela consiga ter um imóvel próprio. Agora, a Caixa Econômica ainda é protagonista no mercado imobiliário do Brasil. Com a Coab também é o mesmo, porque, logicamente, para fazer tudo isso aí precisa de funding, precisa de dinheiro. Sim. O governo do estado do Paraná hoje, ele é referência e tem dinheiro em caixa, a própria prefeitura tem dinheiro em caixa. Então, às vezes, para os ouvintes, sempre falam, peraí, não tem dinheiro, não tem nada. Então, hoje, esses dois, quer dizer, a prefeitura com dinheiro e a Caixa Econômica sendo parceira, é voo de brigadeiro. Sim, aí nós temos vários fundings, né? Nós trabalhamos, a Caixa Econômica é a nossa parceira de primeira hora, sempre, né? Para todas as operações. Então, nós estamos falando de operações para baixa renda, até R$ 2.850, que é até 2 salários mínimos. Então, aí entra o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, Governo Federal, funding que vem do FGTS. É praticamente subsidiada essa habitação, 90% dela praticamente subsidiada com esses recursos, e com recursos municipais também, e estaduais com a Coapar. A Coapar é nossa grande parceira também, governo do estado. E aí nós temos o acima disso, que se enquadra ali entre 3 e 4 salários, né? Que aí são os convênios. Aí sim, são consultoras, grandes construtoras, grandes parceiros que financiam através da Caixa Econômica o empreendimento e entram pela Coab para comercialização e atendimento dessas pessoas. E nós temos também recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento hoje em Curitiba. Nós estamos com um projeto grande da Caximba, né? O bairro novo da Caximba. Não sei se já teve a oportunidade de conhecer aquilo. Não fui lá ainda. É maravilhoso, vale a pena uma visita. Quando nós estamos primeiro transformando um lugar que uma era situação degradada, né? num bairro totalmente novo, com 1.200 unidades sendo construídas. Nós já estamos indo para 400 unidades entregues, tem 400 em construções, nós estamos licitando mais 400. Então, é uma obra fantástica, em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento, né? São recursos que estão vindo do exterior, e agora nós estamos aí com uma nova missão da Agência Francesa para o desenvolvimento do novo projeto aí do Canal Belém, do Ecodistrito do Rio Belém. André, voltando um pouquinho ali, qual que é o déficit de moradia hoje em Curitiba? Olha, você pesquisa assim. Você começa a tirar uma temperatura disso quando você vê a fila Coab subindo. Até quando a gente lançou o Casa Curitibana, eu falei para o nosso prefeito, falei, Eduardo, a fila vai subir forte, porque as pessoas vão entender que tem uma oportunidade, né? Elas estão esperando, né? E nós temos... A mim mesmo, muitas perguntas. E as pessoas perguntam mesmo, porque nós temos pessoas na fila da Coab, por incrível que pareça, esperando há 30 anos uma habitação. Tem pessoas que envelheceram, estão acima de 60 anos, e, por incrível que pareça, realizando o sonho agora, pela ação do governo do estado, que é nosso grande parceiro, que hoje dá lá R$80 mil para o idoso, né? Sim. E mais 10 mil que vem do Casa Curitibano, nós vamos conversar em seguida. Então, eles hoje estão conseguindo realizar o sonho deles. E acabar fazendo então aumentou o déficit, mas vocês estão preocupados do outro lado, que estão tentando resolver. Então agora eu vou entrar no Casa Curitibano para os nossos ouvintes, que é um projeto hoje, é um dos motivos de a gente estar conversando aqui, esse aqui também, depois a gente vai falar de volta ao centro da cidade. Agora, o Casa Curitibano, a concepção foi agora, feita no governo de vocês, né? Sim, Canto. Inclusive, quando eu assumi a presidência da Coab, eu tive cuidado, né? Hoje nós temos mais 2 colegas Caixa Econômica lá dentro da Coab, um foi superintendente, inclusive o Arielso Bittencourt, o Diogo Pousato é o nosso diretor de habitação, ele é do quadro atual da Caixa Econômica, estava na engenharia, ele é engenheiro, Está licenciado. e foi licenciado, foi trazido para a Coab, cedido.
Então, para a gente dar esse dinamismo Você trouxe bons necessário, nomes, então, para bom, auxiliar ali bons nomes para nessa missão que o prefeito deu. é uma grande missão, né? Eu sempre digo, né? Eu sou uma pessoa que tenho muita fé e sempre me dediquei muito a isso e hoje, mais do que nunca, eu vejo que Deus primeiro capacita a gente para depois dar a missão, né? E Sim. hoje eu estou numa missão onde a gente está com essa missão de fazer, mas com o conhecimento técnico, né? E esse conhecimento é que nos leva a buscar essas construtoras, esses negócios e fazer com que as coisas aconteçam. Então, quando a gente assumiu a Coab lá em janeiro, a equipe toda, eu falei, não, sem um programa e sem um incentivo, não sei se você já ouviu o nosso governador conversando sobre como nasceu o Casa Fácil Paraná. Que é referência em maioria dos estados hoje. Sim, né? Hoje os estados brasileiros estão adotando isso, né? Qual é o grande problema hoje? Não é produzir unidade, é a pessoa dar a entrada. As pessoas não têm mais FGTS, ela não tem mais aquele recurso para dar os 20%, né, Canto? Então, o que acontece? Sem os 20%, ele não viabiliza. Aí, quando o governo do estado começou a dar os 20 mil reais lá, que ele dá os 20 mil hoje, eu falei, poxa, e aqui em Curitiba, o que mais que a gente pode? Porque eu acho que uma das regiões mais caras do estado hoje para você adquirir um imóvel é Curitiba, né? Pelo custo da terra, né? E aí surgiu aquela questão, nós precisamos dar mais incentivo para essas pessoas. Então, foram meses e meses discutindo, porque nós temos um fundo municipal de habitação de interesse social, que ele é alimentado com recurso da outorga, né, o potencial construtivo. Então, hoje nós devemos estar aí próximo de 100 milhões nesse fundo municipal. A gente sabe que vai precisar de muito mais do que isso. Mas o que acontece? A gente sabia que precisava colocar mais alguma coisa para essa pessoa. Então, hoje, o benefício que essa pessoa tem, além do Casa Fácil Paraná, automaticamente, ele ganha mais 10 mil do recurso municipal e mais a isenção do ITBI, que nós conseguimos subir até 300 mil. Então, para as pessoas que adquirirem o imóvel através da Coab, ele vai ter a isenção do ITBI e mais os 10 mil, juntamente com os 20 do Casa Fácil Paraná. Então, a entrada ela fica praticamente equalizada, ali sobra alguma coisa, porque daí tem mais algum recurso do Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, chega muito próximo ali dos valores. Nós estamos comercializando nesse momento um empreendimento de uma grande construtora aí lá no Campo de Santana, é o Residencial Campo Belo, que, aliás, está indo muito bem. Ele está no valor médio de 220 mil. Então, vejo que fica muito próximo com esses valores de 20 mil, mais os 10 mil da Coab, mais a isenção do ITBI, e mais um FGTSzinho que a pessoa tem às vezes, né? E aí Minha Casa Minha Vida que vem junto, ele praticamente fecha a entrada. Mas por exemplo, nesse ano, hoje, o Land Bank, que a gente diria, né? Os terrenos que a Coab tem, mais uma previsão, assim, a curto... Hoje em dia, quais são os próximos empreendimentos a serem entregues? Olha, nós estamos com vários empreendimentos em andamentos próprios, né? Com recursos municipais, nós estamos produzindo unidades lá na região norte. Como o prefeito gosta de dizer, eu quero que as unidades sejão produzidas em todas as áreas de Curitiba, né? A gente sabe que o nosso grande potencial hoje, você que é do mercado imobiliário, está aqui na região sul, está descendo aqui embaixo, né? Onde ainda existem grandes áreas, né, Canto? Mas a gente tem encontrado opções. Então, tanto para empreendimentos conveniados, quanto para empreendimentos próprios ou de faixa 1, nós temos, nesse momento, com um edital aberto do FAR, que atende aí até 2.850 com recursos do governo federal, né? Sim. Então, a gente está com empreendimentos aqui na região norte, na região de Santa Cândida, tem empreendimentos aí no Tatuquara, tem várias regiões de Curitiba. Nesse momento, nós já subimos com mais de 1.500 unidades para atender justamente essa faixa 1, que é 2.850, que são as que mais precisam. E aí, em produção já, desde agora, do começo do ano para cá, nós temos 1.400 unidades de convênio. Então, você veja a velocidade que isso está tomando, né? Com convênios com as construtoras dentro do Casa Curitibana, porque entrando um pouco aí nessa linha do Casa Curitibana, a gente também na outra ponta dá incentivo para que a construtora venha para a Coab, né? Quais são esses incentivos? A gente dá o benefício do adensamento, nós temos aí nas R2, R3, na 6,
Nós temos mais a Zerói, que é a região intermediária, a zona intermediária ali na região aqui de Baixo do Sul. Então, essas regiões, a consultora consegue sair de 80 unidades por hectare para 200 unidades por hectare. Então, tem vários benefícios aí que são flexibilizados, como a questão de vagas de garagem, estacionamento, a área de lazer. Então, isso tudo para poder adensar, para baixar o custo, que você sabe muito bem que o custo hoje é impactante, né, para qualquer empreendimento imobiliário. Então, com esses benefícios, mais a isenção do ITBI na aquisição da área, mais a isenção do ISS durante o período de obra e o IPTU também. Então, isso dá uma arrumada no conjunto todo para que a construtora perceba que a conta fecha. Sim. E daí a gente traz o empreendimento para dentro da Coab para atender a fila Coab. Sim. André, uma coisa é o seguinte, antigamente financiava, até a própria Caixa, você sabe, era o tradicional, né? Tijolo, ferro, cimento e tudo mais. Hoje a grande preocupação são os modelos, os métodos construtivos. A Coab está antenada nessas novas, porque está vindo muitos modelos. Eu mesmo já entrevistei com o pessoal de steel frame, wood frame. Tem hoje em dia vários sistemas construtivos. Hoje a Coab também está preocupada, tem lá seu departamento para receber, porque isso também depende do financiamento e aprovação do outro lado. Então, ponto, porque isso aí, se alguém está fazendo, porque é para baratear a construção. Claro. Porque a mão de obra hoje já está praticamente... Antigamente, esse valor da mão de obra nem se tocava. Hoje, já a mão de obra já reflete bastante. Então, e aí os modelos construtivos vêm. Então já existe bastante esses estudos, essas consultoras novas? Existe, sim. Existem e muito. E lá dentro da Coab mesmo, Canto. Nós já, na gestão passada, foi entregue um empreendimento em wood frame, inteirinho em wood frame. A indústria era aqui em Araucária, a gente sabe que iniciou com uma startup, hoje é uma grande indústria de wood frame. As grandes, hoje nós temos parceria com as grandes construtoras nacionais que também estão aqui com a gente em Curitiba, né? E elas já estão numa outra linha de produção, que é o concreto armado com formas, né? Que dá velocidade e dá padrão. Sim. Então, isso também reduz muito o custo, né? Nós temos aí estudado outros modelos construtivos também para já moradias sobrepostas. Enfim, tudo que vier que a gente consiga trazer, que inclusive a Caixa também, a gente depende da Caixa homologar isso que eu falei, depende esses padrões construtivos, esses modelos construtivos. Mas muitas vezes vem através de vocês e vocês mostram para a Caixa, né? Sim, muitas vezes sim. Nesse momento mesmo a gente está analisando uma empresa que é de Toledo, que trouxe um modelo construtivo aí de formas, que interessa também. Quer dizer, tudo que puder dar velocidade e redução de custos é interessante. É interessante para os nossos ouvintes, né? Todos os modelos, o método construtivo. Às vezes tem aí um professor Pardal no interior que está fazendo algum modelo que possa... Porque quando você já compra um imóvel, já existe o fundo, a construtora já está tranquila, né? Claro. Ela já repassou, já está pagando lá muitas vezes a sua prestação. Então, depende, como você falou muito bem, a velocidade do empreendimento, né? Sim, hoje é um fator fundamental, porque quanto mais rápido você conseguir executar a obra e comercializar isso, você já girou, né? E aí a mão de obra reduz, todo aquele custo de escala da construtora acaba viabilizando o empreendimento. A gente tem trabalhado muito, elas estão reduzindo cada vez mais esse prazo, nós estamos trabalhando com empreendimentos grandes aí, 24 meses, no máximo 30 meses aí para fazer 300, 500 unidades, né? Então hoje é até um prazo curto, né? Que já tem. Agora, para os nossos ouvintes, pessoal, para mim mesmo pergunta, como é que faz para... O caminho que tem hoje em dia, falar para a pessoa, o caminho para entrar nessa fila, como é que ele tem que fazer hoje? Eu quero aumentar essa fila, né? Não, a gente sabe, você me fez uma pergunta até anteriormente, qual é a demanda hoje, né? Eu diria que a demanda é muito superior ao que nós temos hoje na fila Coab, imensamente superior, né? Eu acredito que essa fila ela vai aumentar muito, porque as pessoas estão acreditando e vendo que é possível, né? Então, o caminho está muito fácil hoje. Ela se inscreve através das mídias. Nós temos aí a página da Coab no Facebook, no Instagram. Nós temos em todas... Todos de fácil acesso. Porque todos de fácil acesso.
nas administrações regionais, nós temos 10 administrações regionais em Curitiba, em todas elas nós temos um posto da Coab. Então, para aquelas pessoas que não têm muito acesso, né, às mídias, ou não tem muita, ainda não são muito digitais, né, elas podem ir num posto da Coab e fazer a inscrição lá no posto E da nas ruas de Coab. cidadania também tem Sim, pode ser nós temos em cada rua da cidadania um atendimento Coab. que pode ser feito. Pode ser feito lá também, ou na própria sede da Coab, ali na Barão do Rio Branco, número 45, esquina com a 15, né? Acaba tendo. Agora, para nós, o setor imobiliário, os corretores de imóveis, proprietários de imóveis, conta aonde que vocês precisam, tem um mínimo de área, o que a Coab precisa hoje? Porque, afinal de contas, nós temos aí a cidade da mão, muitas vezes não tem acesso lá à Coab, né, para poder oferecer áreas. Claro, não, eu tenho recebido muitas imobiliárias, muitos corretores que vêm junto com as consultoras, ou mesmo eles vêm trazendo áreas para que a gente depois redirecione isso para as consultoras, né? Então, isso também fomenta o mercado imobiliário, a gente sabe disso, quanto é importante, né? Para que a gente faça todo esse giro. Então, a gente tem recebido esses corretores, essas imobiliárias, com áreas. Tem áreas aí, 5 mil metros, 10 mil metros, todas interessam, né? Entendi. Porque tem consultoras, por exemplo, nós estamos com um empreendimento que nós vamos lançar agora no mês de outubro, aqui no Cajuru, com 60 unidades. Então, uma consultora que está construindo um empreendimento com 60 unidades que vai ser comercializado via Coab, ele se enquadra. 80, 100, então não há uma distinção, nós só queremos fazer grandes obras aí com 200, 300 unidades. É assim que a gente vai... você fazer... Agora, André, sempre disse uma preocupação da cidade, eu como corretor de imóveis aí 49 anos, eu vejo que existe um entrave, existe uma divisão da cidade que é a linha verde. A linha verde tem que existir um estudo para que realmente modifique, porque é um lugar extremo. Tem lá aquele projeto acho que da Blue ali, que fez 900 unidades. Ali. Sim. Eu acho que teria que ter, porque é fácil acesso, tem muito mais. Está tendo algum estudo para a gente poder alterar isso aí através do IPUC, alguma coisa nesse sentido? Ótima pergunta, Canto. Nós temos discutido muito com o IPUC desde o início da gestão. São inúmeras reuniões, nós debatemos muito, né? Essa questão da necessidade de áreas onde você consiga ter um custo da terra menor, né? Tem um monte de área ali. E áreas que realmente ali naquela região da linha verde estão lá porque existe um fator chamado CEPAC, né? O potencial construtivo lá. Então, nós temos discutido muito, inclusive, essa questão da liberação do CEPAC para habitação de interesse social. Quando você tratar de uma habitação de interesse social, ou que seja uma coisa mista, né? Que a consultora se propõe a fazer uma parte do empreendimento em habitação de interesse social em contrapartida, para poder viabilizar o empreendimento, porque hoje o CEPAC está inviabilizando o empreendimento de qualquer tipo de consultora. As consultoras preferem comprar a área do lado do que comprar o CEPAC. Perfeito. Então você vê que é o absurdo que se chega, né? Ele viabiliza. Tanto que na Coab, ali é uma questão do CEPAC que a gente não consegue entrar, mas em qualquer outra região, dentro dessas R2, R3 que eu citei aí, Zerói, a gente aumenta o potencial construtivo, né? Libera potencial construtivo a custo zero, porque a consultora acaba ganhando esse potencial construtivo para poder viabilizar a habitação de baixa renda, a habitação de interesse social. Então, né? Para os nossos ouvintes, o prefeito, a gestão está preocupada em transformar essa região da linha verde aí. Alguma coisa deve vir aí, né? Vem novidades aí. Nós temos conversado muito com a Ana Jaime. Ana Jaime, tem que liberar lá, né, Jaime? Nós temos Ela esteve aqui também, a gente conversou. Eu assisti o programa, a gente tem conversado bastante, lá também está muito voltada a que as coisas aconteçam, né? E a gente vamos ter novidade aí nos próximos dias, pode ter certeza que a gente tem. E não só da Jaime, como o Almiro lá na Secretaria de Urbanismo, está fazendo um belo trabalho. Nunca a prefeitura teve tão aberta, né, a receber os empresários e receber ideias, né? E falando nisso, assim no final, eu queria falar sobre o De Volta ao Centro da Cidade, que você, inclusive, na parte de habitação, recebe, né, a comissão lá muito bem, lá na sede da Coab, né? Então, isso é um projeto que a gente vê que, desde a época que o nosso prefeito estava, né, candidato, e hoje ele não larga o osso. Ele está, na verdade. O que a Coab, no centro da cidade, está prevendo para
para os moradores e para os compradores? Então, a Coab acabou entrando no De Volta ao Centro e de maneira muito forte e muito precisa nessa questão habitacional, né? Porque uma das prioridades do nosso prefeito para que o centro Sim. volte a ter vida é que ele seja habitado novamente, Sim. que as pessoas habitem e morem no centro, né? E que o comércio é E que reativo. o comércio ele automaticamente é reativo. Aí a Coab acabou entrando numa das comissões, ficou responsável pela comissão de habitação, Sim. e lá está a Cresci, Secovia, ADEME, Todas as Sinduscom, entidades todas as entidades, né, e as associações do centro, e a gente tem debatido muito, né, de que forma a gente pode incentivar para repovoar o centro. Aí a gente tem trabalhado muito a questão do retrofit Sim. de edifícios que hoje estão obsoletos, estão degradados no centro, Até, desculpa, tem uma linha, que é uma palestra do presidente da Caixa Econômica, que a Caixa tem uma linha nessa área sim, do retrofit, a né? Caixa tem uma De linha financiamento, né? de financiamento, porque a Caixa ela é protagonista nessa questão do apoio à produção para geração de empreendimento. E ela desenvolveu um produto voltado justamente ao retrofit. Então, é um incentivo interessantíssimo, porque como o edifício já está erguido, ele já parte de 50% de obra. Então, já há um aporte inicial da Caixa de 50%. E a gente tem conversado com vários empresários e por incrível que pareça, estão vindo grupos de fora, de Sim, São Paulo. estão voltando para cá. Eu recebi grupo de São Paulo já com empreendimento Sim, em eu estou busca de sabendo que... alvará em Curitiba, para retrofit. Sim. Então, nós estamos trabalhando vários empreendimentos para retrofit. Nós temos empreendimentos novos, uma grande construtora nacional vai colocar um empreendimento ali na Barão do Rio Branco com a Sim. Pedro Ivo, Sim. 370 unidades, habitação de interesse social para comercialização. Então, você veja que as coisas vão mudando. Antigamente, não pode ter uma unidade sem garagem. Elas vêm com 0 garagem. E tem todo o transporte coletivo hoje que funciona muito bem a malha de transporte, né? E para o empresário é maravilhoso. O empresário vai ter um morador no centro trabalhando no centro e habitando o centro, né? E tem a parte também tributária que o prefeito está olhando, né? Eu sempre disse lá no começo, como se fosse lá a cidade de Barueri, que é Alphaville. Eles tiraram o ISS, que era de São Paulo, de 5%, puseram 1% lá. Barueri, hoje, eles fazem o meio-fio de mármore, de tanto dinheiro. Os bancos foram para lá. Tudo. E se você pegar aquela região central e baixar o imposto para o prestador de serviço, ele vai lá, vai acabar comprando o imóvel e vai ficar ali no centro da cidade, né? Exatamente, é o que a gente tem buscado, né? E pode ter certeza que vem mais incentivos aí, a gente tem conversado nas reuniões com o prefeito, vem novos incentivos aí para fomentar o comércio em determinadas regiões ali. Não tenha dúvida, Canto, que é uma das prioridades do nosso prefeito, esse redesenvolvimento, essa volta ao centro aí, né? Bom, nós estamos chegando no final do programa, só queria que você falasse para os nossos ouvintes ali, diretamente, olho no olho, na câmera, o que esperar da gestão Eduardo Pimentel? Olha, eu diria o seguinte, da minha parte, é um privilégio estar participando da gestão do nosso prefeito Eduardo Pimentel. É uma gestão muito próxima, uma gestão que ela está na rua, ela ouve, né? Nós tivemos aí recentemente o Fala Curitiba, onde as pessoas vão lá e colocam quais são os projetos que elas querem que sejam implementados. E lá na Coab, principalmente, a gente está muito focado, né, nesse nosso compromisso do nosso prefeito da entrega de 20 mil soluções habitacionais. Nós vamos trabalhar ainda muito forte, Canto, na questão da REURB, nós vamos fazer muita titulação ainda. A gente sabe quanto é importante para a pessoa ter um título, ter um registro, uma matrícula do imóvel que ela habita lá, né? E que a gente sabe que tem muitas regiões em Curitiba que ainda não tem. Então, nós estamos trabalhando, não tenho dúvida nenhuma que essa gestão do nosso prefeito Eduardo Pimentel ficará para a história de Curitiba. Então, o sonho da casa própria com a Coab está sendo construído. Não tenho dúvida, pode ter certeza que a gente vai estar trabalhando intensamente lá para que isso aconteça. André, muito obrigado aí pela entrevista, eu acho que foi bem esclarecedora, saber o que é o propósito, a questão da saúde,
e também que a Coab está em boas mãos, afinal de contas, 40 anos de Caixa Econômica. Pelo currículo que eu falei do André, você realmente, hoje em dia, você emprestava e agora você pede, mas você sabe pedir. Com certeza. Então esses projetos vão ser. Então, muito, muito obrigado, né? E estaremos presentes sempre aqui, e o programa Mercado Imobiliário está tranquilamente, a qualquer momento que você queira falar sobre a Coab e essa parte da prefeitura toda. Agradeço novamente pela oportunidade, Canto. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Conversei então com o presidente da Coab, André Baú. E vamos para um rápido intervalo. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o mercado imobiliário de canto a canto. Recebo Francisco Simeão Rodrigues Neto. Nasceu em Londrina, minha cidade. Pé vermelho, terra vermelha. Trabalha desde os 10 anos. Em 1983, foi secretário da Indústria e Comércio do governo Richa. Em 91, com seu sócio Luiz Bonassi, implantou a empresa Pinhais Empreendimentos Imobiliários, que rebatizada para Portal IC. A empresa possui 5 condomínios de armazéns industriais e logística, totalizando 340 mil metros quadrados para locação. Em 99, constituiu uma joint venture com a empresa inglesa Coway, maior fabricante de pneus remoldados do mundo. Iniciou a implantação da fábrica em Piraquara. Em 2009, fundou a empresa Atila Pneu, que se tornou, em 2013, né, a maior importadora de pneus do Brasil. E escreveu um livro, que é A Guerra dos Pneus, onde registra sua luta no Congresso Nacional para exigir a coleta e destruição dos pneus inservíveis pelos fabricantes e importadores. Em outubro de 2010, Francisco Simeão foi eleito suplente de senador, com mandato até 2018. Hoje, ele trabalha para implantar o maior programa social da história brasileira, de inigualável valor político, o projeto Bairros Integrados e Ecoparque, sustentado em 3 pilares que ele vai falar à frente. E, para mim, o maior feito, idealizou em 93, com seu sócio, implantou o projeto Bom Aluno, para oferecer ensino e desenvolvimento a crianças carentes, dando-lhes formação escolar a partir da 5ª série do 1º grau, com cursos adicionais de inglês, computação e oratória. O Bom Aluno abriga hoje 200 crianças em Curitiba e mais de 800 nas suas 5 franquias sociais. Simeão, posso lhe chamar assim? Obrigado por participar do Canto a Canto. É um prazer estar aqui com você, Canto, com todos os teus telespectadores. É uma oportunidade ímpar para trazer algumas opiniões muito polêmicas. Sim. Vamos começar pelo Bolsa Família. Sim. Bolsa Família, que é uma emergência necessária, absolutamente necessária, acaba se tornando permanente. E, ao se tornar permanente, é muito nociva à sociedade, porque rouba a alma das pessoas. As pessoas não se esforçam mais. Eu já sugeri no meio político, eu vivi tanto, né, campanhas políticas, sugeria que o Bolsa Família tinha que ter prazo de, no máximo, 10 anos. Sim. E, durante esses 10 anos, o bolsista devia ser estimulado a ter formação profissional, qualificação profissional, para procurar emprego. Se tivesse a qualificação, algum curso, teria um aumento no Bolsa Família de 25%. E se arranjasse um emprego nesse período dos 10 anos, devia ter 50% de aumento no Bolsa Família. Mas teria que saber que 10 anos depois acabaria o Bolsa Família. Ele tem um prazo. Nós temos que instrumentalizar as pessoas, qualificar, treinar e permitir que elas construam o seu próprio destino. Do contrário, elas se quedam sem alma, sem motivação, entendendo que alguém tem que suprir o alimento dela dos dias, e isso é muito ruim. Nessa orientação é que nós idealizamos o Ecoparque Bairros Integrados, que é para instrumentalizar as pessoas. Mas antes, tem aí um roteirozinho, mas eu li a sua trajetória, né, de vida, e realmente é uma trajetória desde os 10 anos aí suando, acreditando no Brasil, de muita resiliência.
Nessa caminhada, você mudaria alguma coisa hoje? Não mudaria nada. Talvez fizesse melhor as coisas, sem dúvida, se tivesse uma segunda oportunidade. Mas o fato de ter trabalhado muito jovem, e a minha mãe dizia: esse menino é muito espeto, é muito arteiro. Se não colocar ele no trabalho, ele vai arrumar coisa errada. E seria inevitável. E eu tinha meus amigos, meninos de rua, engraxados nas cidades do interior aí do Paraná. Então, fui trabalhar em marcenaria, fui trabalhar em farmácia, fui trabalhar em vários trabalhos. Eu era muito, Sim, dinâmico, sei lá, vamos supor. não diria dinâmico, era nervoso, né? Então, queria sempre mudar Espoleta, alguma como coisa, dizia não nos... concordava nunca com o status quo. Nos empregos eu me dedicava, queria aumento, se o patrão não desse, eu saía. Ou seja, eu fui empregado até por uns 15 anos na vida, que é uma baita de uma escola, sabe? Eu acho que todos nós deveríamos começar empregado. Mesmo filhos de empresários, que se Sim. transformam em empresários, deviam ter um tempo, porque eles têm que entender os dois lados da moeda. Em outra empresa, não em empresa da família. Não, em outra empresa, ser empregado por um tempo. Eu acho que foi uma baita de uma escola ter sido empregado em várias atividades, várias atividades. E foi pequeno empresário, eu tinha 25 anos, pequeno empresário, depois fui desenvolvendo as coisas, e tudo deu certo para mim, nunca errei um projeto. Evidente que alguns deram menos certo que outros, né? Grandes dificuldades muitas vezes, mas tenho a felicidade de ter tudo dado certo, gerando muito emprego, a convivência com muita gente boa, sempre estive envolvido na política. O Brasil é um país democrático e você tem que viver a política, as pessoas têm que participar, empresários têm que Sim, participar, botar a cara. todo mundo tem que participar das campanhas políticas. Os empresários se recusam a participar financeiramente, por exemplo, nas políticas, porque não tem uma vantagem. Mas não é para ter vantagem. Lógico. É para o país ficar Projeto melhor, para a de sociedade governo. ficar melhor. Se o país fica melhor, nós estamos aqui. Fica melhor para todo mundo. Sim. Agora, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou aí resumir a história, a caminhada do nosso entrevistado. Começou lá na loja Prosdóximo, depois Banco Nacional, segundo cartório de protestos de Curitiba, Banco do Brasil, Fertiplan, onde chegou diretor, daí teve a Batalha dos Pneus, daí essa joint venture com a inglesa Cowie, fundou a empresa, como eu falei, a Atila, importadora, e agora, além que a gente vai falar depois do Bom Aluno, que eu acho espetacular, mas basicamente da indústria imobiliária, que o programa é para isso, trazer hoje em dia novidades, né? Eu tive o prazer de visitar a sua fábrica lá em Cascavel, é uma coisa maluca o empreendimento lá de Cascavel. Então, eu gostaria que você veja a experiência que o Simeão teve, hoje em dia, para nossa alegria da indústria imobiliária, está trazendo, né, hoje essa fábrica que praticamente vai revolucionar. Então, eu queria que contasse. Nós denominamos fábrica de prédios, porque são 4 fábricas em uma só. É uma fábrica de paredes autoportantes, né? Os prédios não têm pilares. E como as placas de concreto, né? São mais simplesmente conhecidas. Mas tem uma fábrica de telas, quer dizer, você monta as telas, compra os rolos de tela e, de forma computadorizada, você corta, não perde nenhum pedacinho de aço e faz a solda automaticamente com robôs. Você tem uma fábrica de cozinha planejada e armários embutidos e uma fábrica de banheiros. Eles saem prontos da fábrica e são içados na obra e instalados. Enfim, nós demos uma produção industrial, como fez o Henry Ford lá atrás, quando criou as linhas de produção e revolucionou. É isso que nós estamos fazendo. É a primeira fábrica de prédios do país. E tem todo um conjunto de coisas que se somam para reduzir o custo e melhorar a qualidade. Sim, isso é mais importante. E o primeiro pilar desse empreendimento é a escola.
é uma revolução no ensino básico. E essa necessidade eu percebi quando nós fundamos o Bom Aluno, 30 anos atrás. Nós selecionamos crianças de família de menor renda, com renda familiar não maior que 2 salários mínimos nacionais, mas as melhores crianças da escola pública. Nota 7 e acima em todas as matérias. E essa é a regra do Bom Aluno. Todas as crianças têm que manter no mínimo 7 e acompanhar a média do grupo. Se tirar 6,9 de média numa matéria no ano, é excluído do projeto. Evidentemente que se vai mal no mês, você tem professor particular, você tem ajuda, você tem psicólogo, tem pedagogo para a criança recuperar-se. E tem que acompanhar a média do grupo. O grupo é que diz qual é o possível para o grupo, que é 92 em todas as matérias. Com essa qualidade, faz 30 anos que esse projeto existe, faz 25 que começaram a prestar vestibular, e inclusive em outras franquias, né? São mais 5 franquias no Brasil, são 1.000 crianças hoje no país inteiro, nunca um único reprovou no vestibular. E hoje deve ter 100% de aprovação, 43%. Vários formandos hoje estão até sendo professoras do próprio curso. Em primeiro, segundo e terceiro lugar. Nós temos hoje no Brasil mais de 200 médicos formados, mais de 200 engenheiros, advogados, pequenos empresários, enfim, que hoje estão ajudando, cada um ajuda mais um, nos bons alunos do Brasil inteiro. É o compromisso. Depois que eles estiverem formados e empregados, eles ajudam um outro bom aluno a construir seu destino na vida. E o que eu percebi ao longo desses 30 anos, aí é o fulcro da questão. Esse projeto não é inclusivo. Por quê? Aqui em Curitiba, por exemplo, tem 4.000 candidatos todo ano para 30 vagas. São os especiais dos especiais, os talentos que entram. E o restante, como faz? E aí nós criamos o Bom Aluno Ecoparque, que faz parte desse projeto, que é o primeiro pilar, que é você melhorar a qualidade do ensino básico. A criança, em tempo integral, na creche com 6 meses de idade, no ensino infantil, onde joguinhos, estímulos, passeio no bosque, fazem com que os seus neurônios se multipliquem, para que ocorram as sinapses, o desenvolvimento cognitivo, a criança fique mais inteligente, que cresça o cérebro, por estímulo. Por que o pobre tem um cérebro, via de regra, menos desenvolvido do que as famílias mais afortunadas? Porque a alimentação não é adequada e não há estímulo cerebral no momento adequado do desenvolvimento do cérebro, que vai até 5 anos de idade. Então, esse ensinamento, essa aplicação dessa estratégia de estímulos na prática é que faz com que a criança esteja pronta com 6 anos de idade para ser alfabetizada em inglês e português. E vai para o Fundamental 1, Fundamental 2, sempre em tempo integral, com acordo com os prefeitos e com o secretário da Educação do Estado. Não é? Aprende computação até o nível de programação. Ou seja, uma criança de 14 anos, e eu quero ir lá na formatura dessas crianças, eu tenho 77 anos. Eu quero ir na formatura de alguém de 14 anos. Você está pensando na criança? Acho que eu estou pensando em mim. Quero viver mais 14 anos, pelo menos, né? Essa criança vai valer R$10.000 por mês no mercado. É uma outra legião de brasileiros que a gente se forma com esse programa. O segundo pilar do projeto é decorrente do primeiro, porque a criança está protegida. Vai a pé para a escola, protegida com câmeras do bairro, né, com reconhecimento facial. Cascavel do lado da Cascavel, lá em Cascavel, que é o primeiro projeto, são 944 mil metros quadrados, 4.800 apartamentos, área comercial, escola, enfim. Você vai a pé para... Reconhecimento facial. Se alguém com prontuário adentrar esse perímetro, aciona as sirenes. A criança está protegida. Ela pode ir a pé para a escola, a mãe se tranquiliza e pode trabalhar.
e dobrar a renda da família. É o segundo pilar. Sim. O terceiro pilar desse empreendimento é o imobiliário sem igual no planeta. Nós idealizamos isso a partir de um terreno muito barato que você compra rural e incorpora ao perímetro urbano, como foi o caso de Cascavel, onde o terreno custou R$600 mil o alqueire. Significa R$24,80 o metro quadrado, que é o que entra no preço do apartamento. R$24,80. Depois que integrou o perímetro urbano, Sim. o terreno passou a valer R$600 o metro, mas ele entra pelo custo, Sim. R$24,80. Então, você já Para tem viabilizar o uma projeto. redução muito grande do preço de venda do apartamento. E você pode, daí, como o terreno é muito barato, 50% você mantém em área verde, com exuberantes jardins, 20% de floresta, onde as crianças vão passear, os pais. É um programa para atender os compradores com capacidade do Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, o marido que ganha R$3 mil e a esposa que vai trabalhar também por R$3 Três mil salários, já pode comprar esse imóvel. Uma parte a Caixa Econômica financia, vamos dizer que do total 60% a Caixa financia, do valor financiado, e o nosso fundo, que já viabilizamos os recursos, financia os outros 40%, que se refere a um aumento de qualidade do apartamento e mais cozinha planejada, fogão, geladeira, forno de micro-ondas, máquina de lavar, armário embutido nos quartos. É um sonho para esse comprador do Minha Casa Minha Vida. Não, e é real. Eu estive lá e eu É. vi. É real. Está lá pronto e realmente E começamos existe. agora a construção A central, eu estive na dos central de prédios, vendas, né? estive tudo mais. É, Agora, quando a gente fala sobre a indústria imobiliária, que é um dos setores da economia que se conhece bem, foi secretária da Indústria e Comércio, quer dizer, a indústria imobiliária é uma indústria sem chaminé. Qual foi a ideia de, eu vou fazer uma fábrica que foi atrás do quê? Do maquinário? Esse maquinário ele veio da onde? veio da Alemanha. Tem uma parte que veio da Alemanha e outra parte da Itália. Sim. Teve Você teve que estudar e ir atrás de tudo isso aí, né? Você sabe numa coisa? Que tudo é uma feliz coincidência. Nós estamos elaborando um projeto para ampliar nosso segmento de armazéns de logística. Então, uma área muito grande aqui em Piraquara e tal, mas que dependia da alteração do plano diretor. E foi levando muito tempo, e eu tinha acertado com o governador Ratinho um incentivo fiscal de ICMS, de 80% do ICMS, em troca da construção das escolas e do custeio das escolas por parte dos locatários. Então, era um baita de um desafio, mas eu entendi o seguinte, que o locatário podia ficar com 50%, botava no bolso do incentivo, e com 30% era suficiente para pagar os professores, e, enfim, ter uma escola espetacular. Sim. Ali em Piraquara. E a ideia era boa, mas demorou muito. E nesse ínterim, os secretários da Fazenda do Brasil inteiro fizeram um acordo para não ter mais favorecimento fiscal. Porque estava uma guerra fiscal entre os estados. Sim. E isso precisava acabar e eles fizeram um acordo. Só é possível conceder incentivo fiscal se os outros 26 secretários estivessem de acordo, o que é impossível. Essa briga de São Paulo com o Paraná, com Santa Catarina, enfim, até política, enfim, né? deixou de existir a possibilidade do incentivo fiscal. Nesse momento, que nós tínhamos desistido já, sim, porque não era mais possível prosseguir, porque esse projeto só era viável se tivesse 20 anos de incentivo fiscal, não me lembro qual era o plano, para viabilizar, trazer gente da Europa, dos Estados Unidos, né, que viesse para o Paraná. Aí, desistido, recebo a visita dos alemães. Escuta, por que você não faz uma fábrica de paredes de concreto e tal? E você vai reduzir metade do custo dos 600 mil metros de barracões industriais e logísticos que você está projetando. E vai, conversa, eu, interessado no assunto, falei, eu faço depois o que com a fábrica? Está pronto lá os 600 mil metros, eu faço o quê? Lógico. Não, você pode fazer shopping, pode fazer condomínio de luxo, você pode fazer prédio. Falei, poxa, pode fazer prédio,
A Alemanha foi reconstruída com essa tecnologia lá em 1945, quando acabou a guerra. Essa tecnologia evoluiu na Alemanha. Na década de 60 computadorizou, na década de 90 com a internet robotizou, está muito mais sofisticada, mais ágil, mais aumentou a qualidade e foi exportada para a China, outros países. Você não viu na China um hospital ser fabricado em 10 dias? Falei, poxa, essa tecnologia é essa tecnologia, então faz prédio. Acendeu a luz. Aí eu falei, poxa vida, você pode fazer prédio barato e rápido. Aí veio a ideia do Minha Casa Minha Vida, de fazer alguma coisa em escala, porque para você fazer prédio na cidade, você faz 100 apartamentos, 30 apartamentos, 20 apartamentos. Agora, uma fábrica fazer 4.000 apartamentos por ano, só tem um público. É o Minha Casa Minha Vida. Sim. É carente. E que tem um déficit grande, gigante. E né? ao ponto que é carente, por um lado, porque precisa, né? Infelizmente o país é muito pobre, mas por outro, viabiliza uma fábrica de prédios. Agora, como é que a gente pode fazer para servir essas pessoas? No livro, eu citei aqui o Henry Ford, eu estava lendo o livro dele, diz assim, a missão dele era servir o comprador de automóvel. Então, ele pensava sempre que o automóvel devia ser durável, devia ser bom, devia ser bonito e devia ser barato. Por isso que ele foi Bom, reduzindo o preço, foi reduzindo o preço e chegou no Ford T, né, que é o grande modelo dele, que podia ser de qualquer cor, desde que fosse preto. Sim. Então, saiu tudo igual, mas atendeu o mundo, né? Como é que você pode servir as pessoas? Então, esse projeto tem que servir quem mais precisa no Brasil, que é a população de baixa renda. 80% dos trabalhadores do Brasil ganham menos de R$3.000. Entre R$1.500, que é o salário mínimo nacional, 1.512, né? Até R$3.000, 80%. Então, um Brasil que é gigante pela própria natureza, né? Como canta nosso hino, rico. Em país todos os setores. Naturais, potencialmente o mais rico do mundo. É pobre por quê? Porque o seu povo é pobre. O seu povo é pobre. Com isso é que nós temos que não concordar, nós temos que não nos conformar com isso. Temos que melhorar a renda das pessoas. E nós temos 80% de trabalhadores que precisam ter uma oportunidade. Você tem que integrar ele, a esposa, e principalmente cuidar da criança, da geração que vem. Educação. Uma nova legião de brasileiros, uma nova legião de eleitores. Imagina como vai ser um eleitor fluente em inglês, craque em português, que ganha mais de R$10.000 por mês, exigente com ele mesmo para chegar onde ele chegou, vai ser exigente com os seus eleitos. Nosso problema no Brasil não é o Congresso Nacional ou nossos dirigentes. O nosso problema são os eleitores, que não sabem escolher, que não têm a menor condição de discernimento, acaba trocando o voto por uma cesta básica, por um botijão de gás, por uma Bolsa Família. Nós temos que dar liberdade à nossa gente. Liberdade é o maior bem que o ser vivo tem. O maior bem. E nós temos que valorizar e fazer e acender nesses jovens, nesses trabalhadores mais pobres e nas crianças essa chama da esperança, da confiança em si mesmas. Eles precisam acreditar que eles valem, que eles podem ter uma vida melhor, que eles são produtivos. Eu andei esse Brasil inteiro. Morei no Nordeste, morei no norte do país, estive no meio da Amazônia Legal, um período em que estava com carabina do lado da caminhonete, revólver na bota, uma região conflitada, que felizmente não aconteceu nada, mas era uma região perigosa, e com gente boa. Nós tínhamos lá uma madeireira Verona, que fornecemos os dormentes da Ferrovia Carajás. Nós lideramos um consórcio na época, ganhamos todas as concorrências e fornecemos todos os dormentes da Ferrovia Carajás.
E depois continuamos fornecendo dormente. CBTU, FEPASA, Rede Ferroviária, foram os maiores fornecedores de dormente da história do país. E a Amazônia, ela é um mar verde, é um céu aquilo ali, é muito bom, mas é uma região difícil. Quer dizer, é bom você ir lá conhecer, vai voltar aqui para a civilização. Botar as crianças na escola, tinha lá 3 crianças pequenas, 1 ano, 2 e 3, eu, crescendo, tinha que voltar. Um pessoal que assinava a folha de pagamento com o polegar. Mas o povo brasileiro é hospitaleiro, é inteligente, é criativo e é muito trabalhador, se motivado. Sim. Se motivado. Ele tem a opção de ficar na rede, ganhando Bolsa Família, Vai ficar na está rede. adequado àquela oportunidade. Mas se ele for convocado e motivado a trabalhar, chega a ser emocionante. Lá dentro da Amazônia, diz assim, salário aqui é o salário mínimo, e eu pago prêmio de produção, e não pago hora extra. Só que os prêmios de produção eram fantásticos. Assim, a meta a atingir, por exemplo, é 100. Mas se vocês fizerem 120%, fizerem 20% a mais da meta, que também era possível, vocês ganham o dobro. Se fizerem 150, ganham o triplo. Então, tinha 100% mais 100%. E eles se motivaram e foram trabalhando 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, chegaram a trabalhar 16 horas por dia. 16 horas por dia, espontaneamente. Eu ia de manhã, ligava o gerador, não tinha energia elétrica, e eles iam até de noite, né, trabalhando. Incrível. E eu tinha levado para lá, para a região, uma irmã minha que tinha se formado médica, com o marido dela que conheceu na escola, médico também, ela cirurgião e ela pediatra, montaram um pequeno hospital, uma coisa bem de mato mesmo, de interior. Ali, improvisadamente, bem atendia aquela região inteira e tal. E ela é mais nova que eu, ela tem 4 anos menos que eu. Eu fui conversar com ela, orgulhoso, né? O pessoal meu trabalhando 1.200 trabalhadores. Eu falei assim, você está maluco, Chico? Esses caras vão dormir em cima de uma serra-fita, rapaz, de uma destopadeira, vão perder o braço, vão morrer. Você não vai se perdoar, rapaz, isso não pode ser feito. Você acha que o cara vai à exaustão. E aí eu acordei. Falei, poxa vida, tem razão. Como é que faz? Tem que reduzir a jornada, rapaz. Não tem cabimento. Aí eu reuni todo mundo. Falei, escuta, nós temos que reduzir a jornada. Reduzir a jornada, porque senão vocês vão se machucar, vocês vão ter um acidente. Nunca aconteceu nada lá, felizmente. Aí ele falou assim, mas, patrão, e aquela conversa que nossos filhos vão ser doutor? Que nós vamos comprar automóvel, que nós vamos vencer na vida. E agora se corta o serviço nosso. Nós vamos ganhar menos. Vamos comer picanha? Aí nós vamos ganhar menos. Aí eu tive que fazer um acordo com eles, estabelecer os prêmios para que até com 12 horas eles pudessem ganhar os mesmos prêmios. Como tinha margem de lucro, né? Você só se resiste quando... Falei, quer saber? Fiz um acordo com eles. Rapaz, uma equipe como aquela, de gente humilde, produtiva, pai, chuchu, que viabilizou a gente ganhar uma fortuna nos contratos, porque eles produziam o triplo dos vizinhos. A produtividade era fantástica. E aí eu percebi o quê? Nós temos que dar para o nosso trabalhador produtividade. Nós temos que qualificá-lo para que eles sejam produtivos. E aquela produtividade pertence a eles. O patrão não pode usufruir daquela produtividade. Aquela produtividade deve ser paga ao seu trabalhador. Se dobra o salário ou triplica, que bom. Sim, acaba no... Você tem que pagar. E quando você paga mais o teu trabalhador por produtividade, e ele que ganha normalmente 10% ou 15% do valor do produto que você está vendendo, aquela produtividade, ela é sua,
no restante dos 85%, na mesma energia elétrica, nos mesmos custos operacionais, você acaba usufruindo da produtividade deles nos outros itens de custo do produto. Então, você tem que apenas ser justo, você não precisa ser bom. O que é deles, a produtividade você tem que dar para eles. E isso representa, muitas vezes, dobrar o salário ou triplicar o salário. Graças a Deus. E não custa nada para a empresa. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui e com certeza absoluta você vai voltar. Conversei com Francisco Semião Rodrigues Neto, esse empresário, né, que pode se chamar de visionário, como Chico outros do Semião. Brasil, que é o famoso Chico Semião. Espero você no próximo sábado ao meio-dia, aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana. Obrigado, Canto.